versículo 10. Esther, capítulo 1, versículo 10. Antes da gente fazer a leitura, eu só vou contextualizar você para você entender o que estava acontecendo nessa história. O texto começa falando de um rei chamado Assuero ou Xerxes. E esse rei, ele era um rei muito poderoso, rei da Pérsia, muito poderoso. O cara tinha realmente conquistado muita riqueza no seu reino. E ele liderava, além da sua cidade, da sede, né, onde era a sua cidade, mais 127 províncias. Então ele tinha influência sobre toda a região ali. Então isso gerou muita riqueza para o governo dele. E aí a Bíblia fala então que um dia ele decidiu fazer uma festa para celebrar o seu reinado, para mostrar para as pessoas como ele estava sendo bem sucedido, como ele tinha conquistado coisas. E essa festa durou alguns meses até. Ele fez uma festa meio separada. Primeiro fez com a elite, depois fez com o pessoal mais pobre e tal. E ele, nessa festa, ele ofereceu comida, bebida. Então uma festa assim realmente muito grande, com muita fartura. E a Bíblia fala então que numa dessas festas que ele estava fazendo, já fazia 7 dias que o pessoal estava bebendo. 7 dias bebendo vinho, bebendo. E o resultado disso é que ele ficou com as emoções dele meio alteradas, porque é isso que a bebida alcoólica produz na pessoa. A bebida alcoólica, ela vai de fato mexer com os sentidos da pessoa que se alcooliza exageradamente. E o rei então fez dessa forma. Agora a partir do versículo 10, vamos ver o que ele fez depois que ele já estava bem alterado com o vinho. Versículo 10. Ao 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou que os 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bizitá, Arbona, Bigtá, Abigatá, Ezetar e Carcas, trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real para mostrar sua beleza aos súditos e aos nobres, pois ela era muito bonita. Então, ó, presta atenção. Bebeu muito e agora ele vai meio que querer de alguma forma expor a sua esposa, a Vasti, que era a rainha. E essa Vasti, ela não se sentiu honrada com o convite. Por quê? Porque o rei não fez esse convite para ela de forma sã. Ele estava querendo, na verdade, expor ela, querendo se amostrar, querendo ridicularizar talvez emocionalmente a vida dela, mostrando, ó, essa aqui é mais uma das minhas propriedades, tal, tudo. E ela se sentiu muito ofendida. E ela falou o quê? Olha lá a resposta dela, vamos ver, versículo 12. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. Então ela falou, eu não vou. Então ela foi até corajosa, falou, não, eu não vou não. Porque ela já percebeu, o rei está alcoolizado, não é legal. Quem já ficou perto de bêbado aqui, gente? Realmente tem que ter uma paciência, não tem? Sim ou não? Tem uns bêbados que só Jesus na terra para ajudar a gente, viu? O cara fala que te ama, você é gente boa, você é gente boa. Então é meio difícil lidar com gente que está muito alterada pelo álcool. Então talvez ela já imaginou, meu Deus, ele está bêbado, 7 dias bebendo e tal. E ela toma uma decisão de não ir. E o texto continua dizendo para nós, continua. Como era costume o rei consultar os especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis. Então agora isso vai virar um caso jurídico. Ele vai chamar agora pessoas do departamento jurídico do seu reinado para falar o que aconteceu. Eu estou com um problema aí agora. Mandei chamar a minha esposa, a rainha Vasti, e ela não veio. E agora eu que fiquei ridicularizado, ela não me obedeceu. Agora eu é que estou passando por uma situação vexatória agora. O que eu devo fazer com ela? Perguntou para as pessoas que entendiam de forma jurídica o que tinha que ser feito com ela. Vamos lá. E eram muito amigos do rei: Carcena, Setar, Adamatá, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã. Os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. Então o rei tinha esse colegiado aí de 7 homens que eram conselheiros, que eram pessoas entendidas, que orientavam o rei e era amigo do rei. Vamos lá. E o rei perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu a ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. O que eu tenho que fazer com ela de acordo com a lei? Continua. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente ao rei,
mas também a todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Continua. Pois a conduta da rainha, grave comigo essa palavra, pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Continua. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. A conduta dela vai provocar desrespeito e discórdia sem fim. 19. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. E aqui vai entrar a rainha Esther nesse contexto. Continua, 20, quer dizer. Assim, quando o decreto real for proclamado por todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, dos mais ricos ao mais pobre. Continua. O rei e seus nobres ficaram satisfeitos com o conselho de modo que o rei acatou a proposta de Memucã. Assim enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que cada homem deveria mandar em sua própria. Quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer por essa mensagem, porque nós podemos ser edificados pela tua palavra. Obrigado pelas pessoas que o Senhor trouxe aqui hoje, que nós possamos sair daqui hoje desafiados, Pai, a te conhecer mais, a viver mais a vontade do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Queridos, essa história, eu já preguei esse texto muitas vezes. Eu já preguei esse texto com uma veia sobre famílias, falando sobre família. É um texto bem confrontante para falar sobre família, bem desafiador. Mas hoje eu não quero ir nessa linha. Eu estou sentindo impelido pelo Espírito para levar a gente a pensar num outro contexto dessa história. Então essa mulher que era rainha, já expliquei para vocês, ela se sente agredida talvez em ter que ir lá lidar com um rei bêbado. Ela diz não. Isso vira um caso de justiça, um problema de justiça. Por quê? Porque quando o rei vai se aconselhar com os seus 7 nobres, esses homens enxergam o futuro. Eles fazem uma visão não do problema ali no ato, mas eles estavam imaginando como aquele problema poderia reverberar para as próximas gerações. Como aquele problema poderia reverberar na comunidade, como poderia aquele problema impactar a sociedade. Então virou um caso de justiça. E aí eles chegaram à seguinte conclusão e orientaram o rei. Falou: rei, é o seguinte, a rainha é uma mulher que tem liderança, ela tem influência. E esse comportamento, essa conduta da rainha, é uma conduta que, se as mulheres olharem para essa conduta dela, vai virar uma bagunça o reinado. Todas as mulheres, com base na influência da Vasti, vão dizer aos seus maridos: eu não vou também. E elas vão começar a desobedecer os seus maridos. Vai ser um caos completo na nossa comunidade, na nossa sociedade. Isso vai impactar a nossa convivência social. Isso vai prejudicar o nosso reinado. O seu reino, que está indo tão bem, vai prejudicar. Então eles chegam ao seguinte veredito. Eles dizem o seguinte: que a rainha Vasti vai ter que ser punida então. Não é porque o rei não gostava dela, não é porque o rei não amava ela. Ela era uma pessoa muito bonita, mas era uma questão de resolver aquele problema para não encontrar um problema maior. Tinha que resolver de forma radical, de forma firme, aquele problema, para que esse problema não aumentasse. Quem já ouviu a expressão matar no ninho? Quem já ouviu falar? Matar no ninho. O que significa matar no ninho? É você ir na origem do problema. Você não deixar o problema crescer. Muitos de nós enfrentamos problemas na nossa vida hoje, sabe por quê? Porque nós não matamos no ninho. Hoje seu casamento talvez não seja o melhor casamento, porque você não matou no ninho algumas coisas que você deveria ter matado. O dia que seu marido te tratou mal, te ofendeu, te diminuiu, te agrediu verbalmente, você não falou nada, simplesmente ficou numa posição da defensiva simplesmente, aquilo
criou nele uma ideia que ele pode te tratar de qualquer jeito. E aí ele vai te chamar de burra, aí ele vai te chamar de incompetente, que você não sabe fazer nada, e assim por diante, tantos pejorativos aí que os maridos falam para as mulheres. Mesma coisa acontece quando o marido também não cortou lá na raiz um problema que cresceu na família. A primeira vez que a mulher te ridicularizou e você também não falou nada, e aí ela entendeu que aquele comportamento dela seria um comportamento correto. E aí hoje tem homens que reclamam que a mulher não respeita. Por quê? Porque ele não cortou lá atrás. Quando a criancinha vai lá e vai bater no pai assim, ó, e o pai fala, ai que bonitinho, ai que bonitinho, ai que bonitinho, e ele não corta o mal pela raiz, aquela criança vai ser uma criança, tem grande chance dessa criança querer realmente agredir o pai, querer bater no pai, querer enfrentar o pai. Então tem coisas que tem que ser matada no ninho. E é isso que esse povo, que nem era povo de Deus, era o povo da Pérsia, não tinha a mesma cultura do povo de Deus, mas nesse entendimento eu enxergo que eles acertaram. Eu entendo a Vasti, eu entendo que ela se sentiu mal em ter que ser exposta daquele jeito, mas por conta da influência dela, era a solução mais correta a ser feito para que aquilo não se espalhasse, não se multiplicasse e não impactasse a comunidade, a sociedade. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. O tema da minha mensagem é influência. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre influência. O que é influência, pastor? Eu fiz de propósito essa foto desse cérebro com uma tomada, porque a maior batalha do cristão, ela acontece no campo a maior batalha do crente é no campo da mente. Por isso que a Bíblia desafia a mim e a você a renovar a nossa mente pelo entendimento da palavra de Deus. Então a nossa mente, ela tem que ser modelada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que deve ser a forma que forma a nossa mente. Esse é o povo de Deus, é assim que o povo de Deus tem que viver. Então essa tomada deve estar ligada na onde? Na palavra de Deus. E aí a pergunta é, aonde é que a sua mente está recebendo influência? Da onde que estão vindo as influências para a sua vida? A definição de influência diz o seguinte: influência é a ação que alguém ou algo tem sobre outra coisa, ou seja, poder, ou controle, ou autoridade. Quando se diz que determinada pessoa é uma influência para os demais, significa que ela serve de modelo, ou que exerce interferência sobre o modo de agir ou de pensar das outras pessoas pelo exemplo. Então isso é influência. Influência é o poder que o outro tem sobre a minha vida de me influenciar. Pasmem os senhores e as senhoras, que todos nós somos seres altamente influenciáveis. Às vezes a gente quer se defender, não, eu não vou na cabeça de ninguém, eu sou independente. Não, eu não sou piolho para andar pela cabeça dos outros. Só que a roupa que você está usando foi uma influência. O corte de cabelo que você cortou não foi uma criação sua, foi uma influência. O batom que você usou é uma influência. Então a influência, ela está em todos os ambientes, todas as esferas sociais, e estão nos influenciando direta ou indiretamente. Então somos sim seres influenciáveis. Isso nós não podemos negar. É assim que funciona o nosso cérebro. Nós recebemos influência. Nas minhas anotações, eu quero fazer uma leitura aqui. A influência é uma característica essencial nas relações humanas. Às vezes, sem perceber, as pessoas exercem interferência sobre o modo de agir ou de pensar de outras pessoas, ou servem de modelo, como descrevem os dicionários. Alguns influenciam para o bem, outros para o mal, mas todos nós ou influenciamos ou somos influenciados, desde o primeiro dia de vida. Durante esse dia de hoje, você certamente foi influenciado por várias pessoas, bem como influenciará outras tantas. E não dá para evitar, pois a influência permeia toda a interpessoalidade em infinitos aspectos. Lembra do ditado? Me diga com quem tu andas? É o ditado que o pai usava para proteger o filho. Meu pai usou muito esse ditado para mim. Falou, quando ele via eu andando com determinada pessoa que ele não queria, ele falava assim, filho, não pai, mas é gente boa tudo. Filho, mas se você andar com ele, é o que você pode ser.
Por quê? Porque isso é comprovado cientificamente. Nós somos a média das pessoas com as quais convivemos. Isso é um fato, não tem como você combater isso. Isso é ciência, isso é comprovado na ciência. Então nós somos sim um produto do meio. Somos um produto do meio. Essa frase que eu acabei de mencionar é uma máxima que retrata muito bem o poder da influência. Porque a pessoa com quem andamos persuade a nossa maneira de enxergar a vida, podendo provocar em nós reações até inesperadas. Você já percebeu como algumas pessoas fazem coisas quando estão em grupo que jamais teriam coragem de fazer se estivessem sozinhas? Já parou para pensar nisso? Então tem gente que quando está no grupo ele se empodera para fazer coisas que ele não teria coragem de fazer sozinho. Por quê? Porque ele foi influenciado pelo meio. Então o homem, ele é um produto do meio. É claro que essa frase, né, o homem é um produto do meio, eu quero colocar uma aspas. Por quê? Porque todo homem, essencialmente, ele é ruim. Então, por exemplo, o homem não é uma folha em branco. Nasceu lá o nenezinho, aquele nenezinho, ele já tem a ruindade dentro dele, que é o que a teologia chama de depravação total. Ou seja, o pecado afetou todas as áreas da vida do ser humano, desde o seu nascimento. Por isso que Davi fala assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, quando a criança nasce, apesar de ser tão bonitinha, ai que coisinha fofinha, mas é uma pecadorinha. É fofinha, bonitinha, mas é uma pecadorinha, ou um pecadorzinho. Por quê? Porque essencialmente ele é ruim. Só que o meio que ele está inserido pode o quê? Aflorar isso, pode fazer com que se desenvolva isso. Então o meio nos quais nós vivamos pode extrair de nós o nosso melhor ou o nosso pior. É muito sério isso. O meio no qual nós estamos inseridos pode extrair de nós o nosso melhor ou o nosso pior. Depende do meio que você vai estar. Então essencialmente a gente é ruim. De repente você fala assim, quem aqui tem coragem de matar? Todo mundo fala, eu não. Depende do meio que você vai estar. Quem tem coragem de roubar? Eu não tenho, é meu caráter, tudo. Depende do meio que você vai estar. O pessoal não fala que na política o cara entra lá cheio de boas intenções lá, e aí ele tá lá no meio, lá, tudo aí aparece uma propina daqui, um negocinho daqui, tudo, daqui a pouco o cara vai lá e se corrompe. Não é assim? Então o meio, ele fala muito do que nós seremos ou do que nós somos. E é exatamente isso que o texto que nós acabamos de ler de Esther está ensinando para nós. O povo da Pérsia, aqueles homens sábios, eles falam assim, se essa mulher não for punida, ela vai provocar uma rebelião nas famílias. As mulheres não vão mais querer respeitar os seus maridos. As mulheres não vão mais querer respeitar a autoridade dos seus maridos na casa. E isso vai ser um caos completo. Então a rainha Vasti, ela não é uma boa influência. Então a gente tem que punir ela para poder ensinar os demais. A gente tem que matar no ninho para que essa influência dela não se prolifere, para que isso não se espalhe. E a Bíblia, queridos, a Bíblia é um livro mais lindo que tem. Porque a Bíblia, a ciência comprova isso, mas a Bíblia já falava sobre isso, sobre como que funciona o nosso cérebro. E como que nós funcionamos nessa questão da influência. O meio que nós estamos inseridos vai nos influenciar. Aquilo que nós estamos consumindo vai nos influenciar. Olha, para você ter uma ideia, até o Paulo mencionou isso na última pregação. Quem aqui já assistiu os programas lá no SBT? Quem já assistiu o canal do SBT? Aí lá no SBT teve um tempo, eu não sei porque eu não tenho mais TV aberta, né? Mas de vez em quando você estava assistindo, daqui a pouquinho dava um flash assim na televisão, assim, Jequiti. Quem aqui já viu isso? Jequiti. Sabe o que é isso? Isso é uma mensagem. A neurociência, que está ali a nossa neurocientista ali, a Rúbia, que pode vir aqui dar uma aula para nós se eu passar o microfone para ela. E ela com certeza vai comprovar isso que eu estou falando, como que o cérebro funciona e como o cérebro reage às coisas. Então aquilo é uma mensagem que aparece na tela para tentar modular e mandar uma mensagem para o seu cérebro para te induzir, para te influenciar. E é assim que funciona o cérebro humano. Não tem, por mais que você fale assim, não, eu sou cabeça, não, eu sou independente, por mais que você acha, eu só posso rir de você, só isso que eu posso fazer. Por mais que você acha que você é independente nas suas decisões, você está lutando contra a ciência, porque não é o que a ciência diz sobre o seu cérebro. E Jacó,
Uma vez ele fez isso lá atrás, primeiro livro da Bíblia. Jacó descobriu como que funciona o cérebro. E ele trabalhou para o seu sogro, chamado Labão. E o seu sogro estava levando vantagem sobre ele nos negócios, criação dos animais e tal. Levando vantagem sobre ele. Aí sabe o que aconteceu? O sogro dele falou para ele assim, ó: eu vou deixar você ficar com os animais agora. Só que os animais que nascerem listrados só. Os que forem branquinhos você não vai ficar. Só que o sogro fez o quê? O sogro pegou só os animais brancos e pensou com ele. Falou assim: geneticamente não vai ter como ele produzir animal listrado, porque eu vou deixar só os brancos com ele. Como é que vai nascer animal listrado? Não tem como. Aí o que Jacó fez? Foi lá, pegou uns galhos de umas plantas. Quero que você reproduza para mim aqui, Samuca. Gênesis capítulo 30, versículo 37. Ele pegou os galhos dessa planta e ele usou uma tática que a ciência hoje revela, mas ele usou lá atrás sem ser um cientista. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e platano, e neles fez listas brancas. Olha só, ele pegou os galhos, ele foi descascando, ele fez listas nos galhos, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Continua. Depois fixou os galhos descascados junto ao bebedouro, na frente dos rebanhos, no lugar aonde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Então olha o que ele fez. Ele fez isso, colocou lá no lugarzinho onde os animais bebiam água. Os animais iam beber água no cio, olhavam para aquela imagem e produziam, ficava prenha, né? A criação ficava prenha, e produziam filhotes de acordo com aquilo que estava vendo. E é exatamente assim que funciona o nosso cérebro, altamente influenciados por aquilo que estamos vendo. Às vezes você pensa que não, uma novela é inofensiva, parece. Esse canal no YouTube é inofensivo, parece. Essa música que eu estou escutando é inofensiva, parece. Mas tem coisas que estão direta ou indiretamente influenciando você e mexendo na sua mente. E a Bíblia, que é o livro mais lindo que tem, ela vai mostrar isso para nós de várias formas. Mas quer ver? Eu vou dar um fato atual agora, que é o assunto do momento. Nós estamos nas eleições agora. Se isso não fosse uma verdade, olha só, saiu as pesquisas no primeiro turno. E essas pesquisas, eles estão agora criando a CPI das pesquisas. Para quê? Porque eles estão achando que essas pesquisas foram maquiadas para influenciar os eleitores a votar no candidato da preferência da mídia, sei lá, é isso que eles estão acusando. Então agora eles estão o quê? Porque eles sabem que as pesquisas vão influenciar, direto ou indiretamente. A pessoa vai ver na pesquisa quem está ganhando, e ela pode ser influenciada por aquele político que está ganhando e indiretamente votar nele. Isso, eles vão agora fazer uma investigação, porque eles entendem que as pesquisas fazem isso. Então isso é muito sério. Romanos 12:2 é um texto que eu uso muito, porque é um clássico, todo crente devia ter isso como cabeceira, mas diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o desafio desse texto é dizer para nós que a nossa mente precisa estar canalizada ou conectada com a palavra de Deus, para a gente não ser influenciado por esse mundo que nos rodeia. Já que a gente vai ter que ser influenciado, porque somos altamente influenciáveis, então que nós possamos ser influenciados pela palavra de Deus. E eu faço algumas perguntas para você. Ao que você está exposto? Ao que você está exposto no seu dia a dia? Qual é o tipo de conteúdo que você está consumindo? Qual é o tipo de conversa que você está ouvindo? Tipo de programação, tipo de leitura? Você está exposto ao que no seu dia a dia? Porque às vezes a gente come tanta porcaria e depois, espiritualmente falando, depois quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não dá. Então, para a gente se tornar homem e mulher de Deus, a gente tem que selecionar, tem que ser seletivo no conteúdo que está nos influenciando. Isso é um fato. E como isso afeta a nossa vida? Aquilo que eu estou consumindo, como que está afetando a minha vida? Vou dar um exemplo para você, que interessante. Vamos imaginar que uma senhora casada, honesta, vai trabalhar fora, e ela começa a
descobrir nessas amizades um novo grupo social que ela se identifica, e depois do trabalho ela sai para tomar um sorvete com as amigas, sai para comer um lanche, tomar um guaraná, enfim. Só que nessas conversas, ela é casada e algumas amigas solteiras, ou outras amigas casadas também. E aí de repente elas começam a conversar assim: menina, eu tô traindo meu marido, olha só, o meu amante é um arraso. E ela começa a falar isso. Olha só como é que é sério isso. Agora você imagina uma mulher direita, honesta, de bom caráter, exposta diariamente ou constantemente a esse ambiente. Aquilo vai sugestionar, não estou dizendo que ela vai fazer talvez de imediato, mas aquilo vai sugestionar para ela, vai despertar nela curiosidade. Desperta, por quê? Porque esse ambiente... Eu fui em São Paulo um dia pregar numa conferência, eu só não lembro quem estava comigo, eu até pensei que o Samuel estava, mas eu estava com mais dois irmãos. Aí eu estava no hotel hospedado, porque eu ia pregar, aí peguei o Uber para ir até a igreja. Não, peguei o Uber, eu ia pregar à noite, só que à tarde eu precisava fazer alguma coisa no centro de São Paulo, e eu peguei o Uber para ir. E aí um senhor simpático no Uber, e esse senhor, eu fui na frente, os outros dois foram atrás, e ele conversando comigo, tudo. E de repente ele parou no farol assim, olhou para o posto de gasolina assim, e falou assim: olha que gostosas aquelas frentistas. Falou para mim. Ele sugestionou para mim. Eu nem estava olhando para frentista nenhuma, nem estava antenado no negócio de frentista. Só que ele sugestionou para mim. Ele falou: você sabe que no instinto do homem, todo homem, o instinto dele já é o instinto caçador, né? Então ele tem que ser um homem de Deus para não ficar realmente olhando e para as mulheres na rua, desejando. Você tem que ser um homem de Deus para você poder, um homem de muito caráter, para poder manter essa postura. E aí na hora foi de repente assim, eu olhei e voltei meus olhos assim, porque eu estava focado em outra coisa. Mas imagina eu pegando o Uber com esse homem todo dia. Daqui a pouco eu estava eu procurando as frentistas já, porque é assim que funciona. A influência, ela sugestiona, ela induz. O meu filho Josué, ele chegou um dia em casa e falou assim: pai, não, faz um tempo isso aí já. Ele falou que na escola dele, não falou comigo antes. De repente ele apareceu chorando no quarto. Chorando, o que foi, filho? O que foi? Aí ele contou para mim o que aconteceu. O meu amigo na escola falou para mim fazer uma pesquisa no Google. E aí falou um nome lá, um nome inocente, eu não lembro agora o nome, mas o nome de alguma coisa lá. E na hora que ele fez essa pesquisa, o amigo dele falou assim para ele assim, o amigo dele falou para ele assim, não pesquise na internet, no Google, tal coisa. Falou o nome lá para ele. Aí o que aconteceu? É a mesma coisa que ele fala, pesquisa. Sugestionou. Ele chegou em casa e foi pesquisar no Google. Ai meu Deus. Aí eu fui olhar. Ele falou para mim o nome do que era. Fui lá, digitei no Google, apareceu um monte de órgãos sexuais. Aquela imagem, aquele nome que era um nome que não parecia um nome agressivo, mas que estava relacionado às imagens pornográficas. E ele chorou. Até o Samuel lembrou que disse que pediu até para dormir na cama com o irmão dele. Eu tô com a minha consciência, não sei o que e tal. Porque ele... Agora imagina os nossos filhos expostos a esse ambiente todos os dias. Eu mencionei aqui no culto dos homens que o meu filho Josué também, ele foi passar agora no feriado do Dia das Crianças. A minha irmã ficou hospedada aqui no Monte das Oliveiras, aqui em Joanópolis. E aí minha irmã falou, posso levar os meninos, tal, né? Aí eu falei, não, legal, né? Porque para mim é bom, vai proporcionar para eles um descanso, tal. E aí os dois foram para lá. E aí o Josué fez amizade com o menino lá. Sabe o que o menino falou para ele? O menino falou assim para ele assim, você sabia que você não precisa respeitar seu pai e sua mãe? Você respeita quem você quiser. O menino falou isso para ele. Só que antes desse menino falar isso para ele, eu já tinha tratado um testemunho do Dr. Alf, que a doutora Camila falou para mim, que procuraram que um rapaz na escola falou isso pro filho dela também. Então isso é uma ideologia, isso é uma ideia que está circulando. Agora imagina os nossos filhos expostos diariamente a esse ambiente de influência. Daqui a pouco eles vão chegar em casa e vão dizer assim, eu não preciso respeitar meu pai e minha mãe mais. Então a influência é um negócio muito sério. Então nós precisamos o quê? Selecionar quem vai exercer influência nas nossas vidas. Escolher
de forma muito seletiva, com quem que eu vou andar, o que que eu vou consumir na internet, o que que eu vou ler, o que que eu vou assistir, quem são os meus amigos que vão me influenciar. Já que eu sou a média das pessoas com as quais eu me relaciono, então eu serei inteligente para escolher bons relacionamentos. É simples assim. Esse é um poder que está na tua mão. Não depende do Espírito Santo, não depende de você. De você compreender essas verdades e dizer assim: eu vou escolher com quem vai ser as pessoas que vão influenciar a minha vida. Quem que vai fazer parte. Eu serei respeitoso com todos, gentil com todos, educado com todos, mas vou me relacionar com poucos. Não são todos que vão exercer influência na minha vida, e eu serei muito seletivo nessas escolhas. E o que me chama a atenção é que isso aconteceu no livro de Esther, numa cultura que não é a cultura do povo de Deus. Era uma outra cultura, a cultura da Pérsia, mas uma boa cultura para ser aplicada na igreja, e a própria palavra de Deus vai embasar isso para nós. Tem alguns textos da Bíblia que eu queria ler com você. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios 15, 33. Olha o que diz a Bíblia, ó. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons. Você está percebendo o poder da influência? A Bíblia está dizendo, não é eu, pastor, que está inventando isso, está escrito na sua Bíblia aí. Olha, as más companhias, os maus relacionamentos, as más conversações podem corromper um bom costume. Um bom costume, querido, é algo que demora tempo para ser edificado numa pessoa. Mas a convivência com pessoas de maus costumes podem corromper pessoas de bons costumes. É aquele exemplo que eu falei para você da mulher que é honesta, que é certinha, tudo, mas está andando com outras mulheres que estão falando assuntos que não vão agregar. Outro texto da Bíblia é Salmo 1 e 2. Salmo 1 e 2. Diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Vai, continua. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, que alguém que está exposto a esses ambientes pode acabar imitando a conduta dos pecadores, pode estar sendo influenciado pelo conselho dos pecadores, na roda dos zombadores pode ser influenciado. Então a pessoa bem-aventurada que a Bíblia está falando é aquele que evita esses ambientes, é aquele que se protege desses ambientes. Provérbios 22, 24, esse provérbio é muito lindo. Provérbios 22, 24. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande na companhia de quem facilmente se ira. Por que a Bíblia está falando isso? A Bíblia está dizendo assim, ó, não é para você andar com gente mal-humorada, é claro. Isso aqui é para aplicar o princípio, não é para você andar com gente mal-humorada e nem com gente que facilmente se ira. Por quê? Olha o que vai acontecer, 25. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Porque você imita, a influência é imitar o outro. Você acaba imitando o outro. A influência que ele exerce na sua vida. Então, eu vou lá torcer pro meu time lá no estádio, na torcida organizada lá. A tendência de você virar um briguento lá no meio daquelas torcidas é muito grande. É muito grande. Isso é algo que deve ser protegido por todos nós. Uma vez dito isso, nós pensamos então que estar exposto a boas influências vai fazer bem para nós. E eu quero lembrar de um texto bíblico, Ruth capítulo 1, versículo 16. A Ruth tinha uma sogra chamada Noemi, e essa sogra tinha 2 filhos, 2 noras. O marido saiu da terra dela por conta da escassez, foi para uma outra terra, chegou lá naquela terra, morreu o marido, morreu os filhos, e ficou ela e as noras. Aí ela vai liberar as noras, vai falar assim, ó, não, você pode ir embora, porque agora não tem mais jeito não para mim, eu não vou conseguir ter mais filho, para vocês casar com os próximos filhos meus, tudo, então vamos viver a vida de vocês. E a Ruth vai dizer algo muito forte. Olha o que a Ruth vai dizer. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que eu te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores eu irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Sabe o que a Ruth está dizendo? Você exerce boa influência na minha vida, eu quero ficar com você. Você é uma boa influência para mim, Noemi, e eu não quero te abandonar. Estar com você, Noemi, para mim
é muito mais vantajoso, porque você exerce influências positivas na minha vida, Noemi. Quando eu estou com você, Noemi, eu fico mais perto de Deus. Noemi, quando eu estou andando com você, eu sinto vontade de orar mais. Noemi, quando eu estou andando com você, eu sinto vontade de jejuar. Quando eu estou andando com você, Noemi, eu sinto vontade de ler a minha Bíblia. Quando eu estou andando com você, Noemi, eu sinto vontade de ir na igreja. Quando eu estou andando com você, Noemi, eu sinto vontade de ir no culto, na célula. Escolhe gente assim, gente que vai te puxar para perto de Deus, gente que vai te puxar para perto do Senhor. É gente assim que deve fazer parte do nosso hall de amizades. Então influência, gente, é basicamente imitação. Uma pessoa que anda muito com outra pessoa, ela tem uma tendência de acabar pegando os trejeitos da outra pessoa. Sabia disso? Isso é comprovado. A Igreja Universal, quem conhece a Igreja Universal? Todo mundo sabe, né? Lá os pastores parecem tudo igual. Aí fala, amém, meu amigo. Aí faz assim com a mão assim. Na verdade, a mão do bispo da igreja, que é o Edir Macedo, tem uma deficiência. Ele tem uma deficiência na mão. Só que os pastores, de tanto andar com ele, fazem o mesmo movimento com ele. Só que o movimento dele é por conta da deficiência da mão dele. E eles falam, por quê? Porque é de tanta convivência, se torna similar. Isso é um fato verídico. Vou te dar um exemplo bíblico disso. Quando Jesus passou por essa terra, ele andou de forma muito profunda com 12 homens. De uma forma muito profunda com esses homens, andando com eles. E aí sabe o que ele fez? Ele discipulou esses caras, andando com eles, treinando eles. E esses caras ficou muito parecido com Jesus, mas muito parecido mesmo. Quando Judas resolve trair Jesus, Judas vai lá até os sacerdotes lá, os fariseus, e fala, ó, eu quero fazer um negócio com vocês aí, quero trair Jesus, tá? Os caras dão lá as 30 moedas para eles. Só que os caras falaram assim para ele, mas como que a gente vai saber quem é Jesus? Porque todo mundo é igual lá. Aí Judas falou assim, ó, eu vou levar vocês até o local, e aquele que eu der o beijo, vocês vão saber que é ele. Então o beijo de Judas foi para identificar quem era Jesus. Por quê? Porque eles eram muito parecidos. Então, para não ter erro de prenderem o cara errado, Judas precisou beijar o rosto de Jesus para sinalizar quem era Jesus. Quer ver uma prova disso? Mais um fato para reforçar isso que eu falei. Mateus 26, 73. Pedro, quando negou Jesus, ele ficou andando meio atrás ali, vendo Jesus ser preso e tal. E aí num certo momento, Pedro está ali num ambiente ali, o pessoal falou, mas isso aqui não era um dos dele? Aí Pedro falou, não, eu não sou não. Aí olha o que eles falam. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. De tanto que você andou com Jesus, você está falando igual a ele. De tanto que você andou com Jesus, você está falando igual a ele. Hoje, tem muitas referências. Lembra do Ronaldo Fenômeno na Copa de 98? É isso? 98? Ele fez um corte de cabelo. Quem lembra do corte de cabelo dele? Cascão. Fez só um negocinho aqui. Aquilo foi uma febre. Um monte de gente fez o corte. Por quê? Porque é a influência dele contagiou. E aí, ser influenciado é se parecer com quem influencia. E qual que é o desafio dessa palavra? O desafio dessa palavra é, já que eu vou ser influenciado mesmo, então serei influenciado por Jesus. Vou me parecer mais com Jesus. Vou me assemelhar a Jesus. Agora, para se parecer com alguém, eu gosto muito de ver aqueles humoristas. Tem uns humoristas que imitam vozes de pessoas. Tem um que eu gosto muito que é o Morgado. O Morgado, ele imita vários personagens. E um dos caras que ele imita é o Faustão. Ele imita, se você não vê ele imitando, só ouvir sua voz, você vai falar que é o Faustão. Agora, você acha que para imitar o Faustão ele só ouviu uma vez só? Não, ele tem que estudar muito quem ele quer imitar. Tem aquele lá também que imita o Valdomiro. Tem vários. Então, para você fazer uma imitação de alguém, você tem que estudar quem você está imitando. Você tem que mergulhar na vida de quem você está imitando. Agora, como que a gente quer ser parecido com Jesus se a gente não está mergulhado em quem é Jesus? Como que a gente vai se parecer com Jesus se a gente pouco se relaciona com Jesus? Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 1. Quero pedir para o pessoal do louvor subir aqui. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Isso aqui é uma sugestão da Bíblia. Vocês imitam a Deus. Já que vocês são filhos dele, imitam ele.
Agora, como eu sei como é Deus? Primeiro, conhecendo a palavra de Deus. O relacionamento com a palavra vai me fazer parecido com Jesus. Ó, quanto mais eu me relacionar com a palavra, mais parecido com Jesus eu fico. Mais dele em mim. E a segunda forma de se parecer com Jesus também é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso aqui é Paulo falando. É imitar ou andar com quem está imitando Jesus. Está exposto a esse ambiente de igreja, de célula, de culto de homens, de culto de mulheres. O Isaac falou para mim assim: pastor, eu fiquei tão emocionado porque eu vi tantos homens aqui reunidos juntos. Eles estavam tão reunidos aqui que eu falei: quantos homens apaixonados por Jesus? Quantos homens estão apaixonados por Jesus aqui? Que coisa linda. E eu me fiquei tão inspirado, pastor, tão inspirado. Esteja em ambientes que pessoas vão te levar para perto de Deus. Procure estar em ambientes